O nascimento do Salvador foi profetizado e cumprido, porque o Senhor veio ao mundo como já era previsto, e como diz as Escrituras, e muitos não o receberam. Em João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Antes o rejeitaram, e até hoje muitos ainda resistem à palavra do Senhor, às palavras do conselho, dos conselhos do Senhor. Em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor está dando um conselho para a gente examinar a Escritura, porque é nela que tem a vida eterna, né? E é nela também que testifica do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Está claro para nós que toda vez que a gente abre a palavra de Deus, ou ela está nos ensinando, ou ela está nos corrigindo, ou ela está nos repreendendo. Isso para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Senhor, ele nos criou para isso, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, que são escolhidos por ele, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus nos enviou, Jesus, ao mundo para trazer as boas novas da salvação, porque o mundo novamente se corrompeu com tanto pecado como na época de Noé, que Deus destruiu. Naquela época, Deus destruiu o mundo por causa da violência que estava demais, por causa da corrupção, por causa da imoralidade que estava demais, dos adultérios, da falta de obediência à palavra dele. Então Deus permitiu. E em 2 Pedro, capítulo 2, diz que porque Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqueles anjos, né, que conviveram ali no céu com o Senhor, né, eles pecaram, eles transgrediram, eles desobedeceram, o Senhor expulsou eles do céu. Aqui fala que eles foram lançados no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quando o Senhor vier julgar, ele vai julgar todos, inclusive esses anjos que desobedeceram a Deus. Então, se Deus não poupou os anjos, quanto mais nós, que ele veio, sofreu por nós, se entregou por nós numa cruz, derramou o sangue dele por nossa causa, né? E ele vai vir julgar, porque a palavra já foi dada. Basta nós conhecermos a palavra e não rejeitarmos, porque se nós rejeitarmos a palavra, nós estaremos rejeitando a Cristo. Nós vamos estar rejeitando o sacrifício dele por nós, que foi o sangue derramado, né? Não foi de graça, porque foi um preço muito alto. O Senhor nos comprou dessa terra. O Senhor nos comprou nossa salvação. Ele nos deu a salvação através do derramamento de sangue dele. Então, se ele não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, o Senhor, ele não poupou aquele mundo daquele tempo. Ele escolheu um que era justo e salvou ele e a família dele. Porque ele, em obediência, ele construiu uma arca. E nessa arca que ele construiu, foi salvo a vida dele, porque os outros, né, criticavam, zombavam dele,
porque ele estava fazendo uma grande arca, porque Deus tinha ordenado ele. E Deus falou que ia ter um dilúvio, que Deus ia vir julgar a terra, por conta de todas aquelas abominações que estavam acontecendo. Gente, eu tô olhando aqui, mas é os matinhos e muito mosquito que tem aqui. E então estava tendo muitas abominações, falta de respeito com os mandamentos do Senhor, né? O mundo estava todo revirado, né? Então o Senhor, ele tomou decisão, Deus, ele tomou decisão de destruir, por isso ele enviou o dilúvio. Aí vendo o povo, aquele povo vendo Noé construindo a arca, blasfemou, né? Não creu, né? Porque Noé também pregou a palavra e eles não creram, né? E Deus mandou o dilúvio. E foi salvo só aquele justo, que era Noé, que é o que creu no Senhor, na palavra dele, e a família dele foi salva. Então Deus não poupou aquele povo. E Deus também condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que viviam impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, que este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, Ló também foi salvo, né? Que Deus enviou 2 anjos, porque Deus já tinha determinado a destruição de Sodoma e Gomorra, por causa das abominações daqueles homens. E Deus, ele enviou dois anjos e foi lá para salvar, para tirar Ló de lá com a família dele, antes que fosse derramado a ira de Deus sobre aquele lugar. E assim que Ló saiu, ele foi retirado, né, Deus mandou fogo do céu. E nesses dias nós estamos vivendo. O nosso mundo está no mesmo nível daquela época em que Sodoma e Gomorra foi destruída e também no tempo de Noé, né? Deus, ele fez uma aliança com o homem, que nunca mais ele destruiria o mundo pelo dilúvio, né? Mas o Senhor agora, ele vai vir com fogo, né? Quem leu a Bíblia, quem leu o Apocalipse, Deus vai enviar fogo. E convém cada um de nós crer, convém cada um de nós ler a Bíblia para a gente saber, né, do que há de vir, e a gente também chegar ao arrependimento e a gente começar a se voltar para o Senhor, né, para a gente ficar livre dessas coisas que hão de acontecer nesse mundo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Gente, tem tanto mosquito aqui. Então o Senhor está reservando, né? O Senhor está reservando os ímpios, né? Para no dia do juízo eles serem castigados. Todos aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor e não obedecem os seus ensinamentos. Mas como que nós vamos saber quais são os ensinamentos do Senhor se nós não lermos as Escrituras? E a Escritura está acessível para muitos. Qualquer livraria, as Escrituras estão lá. Não tem como a pessoa falar assim, mas eu não tive acesso. A pessoa vai lá na livraria e compra um livro que é uma fábula, que é uma invenção da cabeça do homem, mas não compra a verdadeira palavra de Deus, que é a palavra da salvação. Dá mais ênfase para um livro que um homem comum escreveu do que uma palavra que pode salvar a vida. No versículo 12, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, aqueles que atendem à vontade da carne, dando espaço para o pecado no corpo, que é a libertinagem, a lascívia e os desejos intensos de bens materiais para este mundo, e desprezam as autoridades, são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. As pessoas hoje, né, elas blasfemam de tudo, elas brigam, elas estão, né, se voltando mais para as coisas que dão prazer para sua própria carne. Muitas pessoas, o Deus deles é o estômago. E não se voltam para Jesus, não se voltam para Cristo, né? Estão buscando mais agradar-se a si próprio, agradar-se o próprio corpo,
né, aos prazeres dessa vida e aos prazeres da carne, do que fazer a vontade do nosso Deus. E aí acabam sendo muito atrevidos, os filhos desobedientes aos pais, são pessoas obstinadas, pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, soberbas, que só pensam em si mesmo, né? Não ajudam o pobre, o necessitado, não ajudam as viúvas, né? As pessoas querem mais para si, né? E não pensam no seu próximo. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Todos aqueles que desfazem da palavra, blasfema, eles estão preparados para o dia do juízo, né? Como diz, como nós já lemos aqui, assim como aqueles anjos que foram expulsos do céu. Eles também estão preparados, e tem muitos ímpios que também estão preparados para o dia do juízo. E eles blasfemam do que aquelas coisas que eles não entendem. Não entendem porque não leem. Eles falam, mas não conhecem, né? Então, nós primeiro, é como se fosse você fazer um julgamento. Você viu uma pessoa a primeira vez e você fala assim, não fui com a cara daquela pessoa. Mas se você conversar com aquela pessoa, você vê que não é nada daquilo. Então, quando é a mesma coisa. A palavra de Deus está sendo blasfemada, está sendo apontada, porém as pessoas não vão para conhecê-la. Nós não podemos falar do que a gente não conhece. É como esse exemplo que eu dei. Nós começamos a julgar uma pessoa pela aparência e nós não conhecemos aquela pessoa. Gente, tem tanto mosquito aqui. Nós não conhecemos aquela pessoa e estamos, né, fazendo um pré-julgamento. E não é nada daquilo, é a Bíblia, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós somos libertos, né? Então, a própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que são como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Eles blasfemam da palavra de Deus, de uma coisa que eles não entendem, né? E a Bíblia fala que eles perecerão na sua corrupção. Eles não buscam conhecer. E eles perecerão se eles não se arrependerem e não se voltar para a palavra, né? Mas e agora? E agora, como que fica o nosso mundo diante de Deus? O mundo novamente alcançou esse tempo como o de Noé, em que Deus enviou o dilúvio. Como que fica? Então, Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, ele enviou nosso Jesus, o seu Filho unigênito, para trazer seus ensinamentos e a salvação para o mundo. Em Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz que somos justificados pelo seu sangue e seremos por ele salvos da ira. Deus, ele veio, nos justificou com o seu sangue e nós seremos salvos da ira dele, que ele vai lançar sobre a terra, aos filhos desobedientes. No capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele já ia destruir tudo novamente. Mas por amor de nós, ele enviou o Filho dele, o único Filho, para morrer em nosso lugar. Porque nós que merecíamos ter morrido. Mas o Senhor Jesus, ele se entregou numa cruz para nos salvar. Ele deu a vida dele por nós. Ele estava na glória e ele deixou tudo para vir ao mundo. Como uma pessoa humilde. Ele se entregou por nós numa cruz. Ele derramou o sangue dele, que foi para a remissão dos nossos pecados. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém?
Então o Senhor, ele enviou seu Filho ao mundo. Jesus, ele não veio para nos condenar. Ele não veio para nos julgar. Mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele, através da palavra dele, através dos ensinamentos dele. E aquele que quiser seguir o Senhor, o que a palavra diz? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. Jesus, ele fez isso. Ele negou ele mesmo, porque ele era Deus. Ele deixou o trono dele e se veio, né, e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se entregou por nós. E todo aquele que nele crê, a palavra diz que será salvo. Todo aquele que nele crê não será condenado. Será julgado, mas não será condenado. Porque cremos no Filho unigênito do Senhor. Em João, capítulo 3, versículo 35 ao 36, diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Temos que crer no Senhor Jesus para que a ira do Senhor não esteja sobre nós. Meus amados, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: diz que Jesus, quando foi morto, o seu sangue sendo derramado, nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé não vem de nós mesmos, a fé é dom de Deus. E se nós lemos, se nós cremos, se nós ouvimos e a gente leva para o coração e a fé nos alcança, isso é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Se nós formos esperarmos de nós mesmos, nós vamos sermos condenados. Mas nós temos que ir atrás, nós temos que correr atrás da nossa salvação. A salvação, ela não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus, não por nós. Nós não vamos conseguir nos salvar pela força do nosso próprio braço, fazendo bem, fazendo obras, não. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, ele faz as obras que também o nosso Senhor Jesus fez. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nossa salvação, ela não foi comprada por dinheiro, ela foi comprada pelo sangue de Jesus, pela crucificação do nosso Senhor em uma cruz. É por isso que nós somos salvos através dele. A prova do amor de Deus foi entregar seu próprio Filho à morte para que fôssemos salvos. E isso, o Senhor Deus enviou ele ao mundo, onde muitos não receberam e nem creram, até hoje, né? Muitos não recebem e não creem. Mas antes blasfemaram, perseguiram e o mataram, para que também se cumprisse as Escrituras e tudo que os profetas profetizaram a respeito do nosso Jesus. Antigamente, para o perdão dos pecados, era necessário escolher um animal sadio e sem defeito para ser sacrificado pelo pecado. Então se matavam muitos animais. E com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz, foi-nos dado perdão, ainda nós sendo pecadores. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Este quem? Jesus Cristo, ele ofereceu apenas um sacrifício. Bastou um sacrifício
para que nós possamos ser salvos e ser perdoados dos nossos pecados. Jesus se tornou sacrifício por nós e precisou de apenas um. Porém, muitos rejeitam o sacrifício do Senhor Jesus. Muitos ignoram sua palavra, que são ensinamentos e mandamentos, para que sigamos e alcancemos a salvação em Cristo para a vida eterna. Porque a nossa vida, ela não fica por aqui. Um dia nós vamos ser chamados, nós vamos ser recolhidos dessa terra. E para onde iremos? Para onde iremos nós? Se nós não conhecemos o Senhor Jesus aqui. Aquele que morre no Senhor tem a vida eterna. Mas aquele que morre sem o Senhor Jesus, ele já está condenado. Porque ele não conheceu o Senhor Jesus. Porque ele não recebeu o Senhor como Salvador da vida dele. Por isso é importante receber o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor. E é isso, meus amados. O Senhor, a salvação para a nossa alma, está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Pelo sacrifício dele na cruz é que nós somos salvos, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós precisamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Se alguém que ouviu essas palavras hoje, neste momento, não sei se de manhã, se à tarde, se à noite, não importa, e quiser se reconciliar com o Senhor Jesus hoje, ou quiser aceitá-lo como Salvador de suas vidas, diga dessa forma: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Me reveste com o teu poder. Me unja com teu santo óleo. Me sela com teu sangue. E me guarda no teu refúgio, na tua fortaleza. E me ensina as tuas palavras. Amém? Aceitem o Senhor Jesus hoje, para que vocês sejam salvos. Porque todo aquele que crê não está condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Basta nós aceitarmos o Senhor. Basta nós conhecermos o nosso Deus. Nós buscarmos conhecimento em sua palavra. Amém? Fiquem com Deus. Eu vou mostrar mais um pouquinho dessa paisagem, onde que eu estou para vocês, tá? Vou virar a câmera aqui. Peraí. Não dá para virar, mas então eu vou mostrar assim. Aqui é um açude. Olha. É um lugar tranquilo. Tem muito barulho de vez em quando. Que aqui já tá bem povoadinho. E passa muito carro, caminhão. Mas é isso. É isso. Quando eu venho aqui, eu gosto de gravar aqui neste lugar. Que é um lugar que traz paz, né? Amém? Deus abençoa. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus.